Recebemos agora no programa Eclésia o padre jesuíta José Frazão Correia. Olá, boa tarde, obrigada por estar na nossa companhia e obrigada por esta publicação recente, este último livro que edita com a Paulinas Editora. Padre José Frazão, este título que sai do Evangelho de São Mateus, por que afirmá-lo nos dias de hoje, quando, cito, a partir daquilo que escreveu neste livro, vivemos o primado da atualidade das redes sociais, ao mesmo tempo que se percebe uma necessidade de escuta e de diálogo na sociedade? Por que afirmar este título hoje? Obrigado pelo convite. Assim fui buscá-lo ao Evangelho de São Mateus por ser uma expressão, de alguma maneira, quase impossível. Na realidade, já ninguém quer perder individualmente. Habitualmente queremos ganhar, queremos ficar à frente, queremos ter sucesso, coisas legítimas. Mas é interessante deixar provocar por essa exortação de Jesus, uma espécie de regra de jogo, de um jogo que poderíamos jogar, quase como as crianças. E neste tempo que vivemos, e é o ponto de partida deste livro, a afirmação que o Papa Francisco disse muitas vezes, que não estamos apenas num tempo de mudança, como todos os tempos, mas numa mudança de era, de tempo. Talvez essa disponibilidade, e é aí que vou buscar Mateus, onde é uma disponibilidade para enfrentar de uma maneira positiva, esperançosa, esta mudança de tempo, e para o fazer é preciso essa disponibilidade, uma espécie de liberdade, não para nos agarrarmos a alguma coisa para sobreviver, mas acolher o bom que este tempo de mudança nos traz, com todos os desafios e desconfortos. Por isso, quem quiser ganhar há de perder uma espécie de liberdade necessária para enfrentar este tempo de mudança. E como é que essa liberdade necessária se conjuga na Igreja de hoje? Pois esse é o desafio que procuro desenvolver no livro. No fundo, tenho uma dupla preocupação. A primeira preocupação é como é que neste tempo de mudança o Evangelho continua a ser uma força capaz... relevante hoje. Exatamente, isto é, que tenha relevância existencial, que tenha alcance cultural e que tenha pertinência eclesial também. É uma necessidade de reavivar o fogo que o Evangelho é. Isto é, se o Evangelho não queimar, é porque perdeu-se alguma coisa. E, portanto, há uma necessidade, parece-me, de voltar a um contacto vivo, generoso, disponível com o Evangelho, para que ele, de facto, nos queime, nos interpele. E, ao mesmo tempo, a segunda parte é como é que esta força, este fogo, pode realizar-se em formas que sejam coerentes. Essa é uma preocupação, uma análise, um diagnóstico que também procuro fazer nas páginas deste livro, é a percepção de que herdamos da tradição muitas formas. Formas, o que é que significa? São palavras, é teologia, é catequese, é a organização da Igreja, são leis, etc. Herdamos muitas formas que perderam força. Corresponderam a um determinado momento da Igreja, então eram capazes de dar forma a essa força do Evangelho, a esse fogo, mas que, com a mudança de tempo, perderam a sua força. E, portanto, hoje parece-me que nos cabe esse exercício de recriação, mais talvez até de reformas, porque reforma parece que ainda temos que recuperar formas anteriores. Certo. E talvez o tenhamos que fazer, mas também precisaríamos, parece-me, de perceber que talvez haja formas por imaginar, por criar. E por isso a alegoria da criança mais no final do livro. Sim, essa foi... O convite a sermos crianças, a descobrir, a brincar, a experimentar, a conjugar a liberdade com as crianças. Sim, esse texto final acabou por ser uma experiência feita na praia, não há muitos anos, mas a percepção, quando Jesus diz é preciso fazer-se como crianças, parece-me que então uma observação, como é que as crianças se situam na praia, no verão, essa capacidade que as crianças têm, essa disponibilidade para jogar, para imaginar. E é aí que me parece que essa exortação de Jesus ser como as crianças é importante. Precisamos de ter disponibilidade, a tal liberdade para imaginar possibilidades novas, para jogar essa tal regra de quem quiser ganhar há de perder. E por isso essa disponibilidade infantil, que não é infantil, mas é séria, parece-me que seria um bom modo de reavivar essa força, esse fogo que é o Evangelho e, ao mesmo tempo, dar-nos a disponibilidade para encontrar formas que sejam capazes de o realizar nos tempos de hoje. Porque às vezes é um bocadinho essa percepção que temos, que quem nos vê de fora parece que para ser cristão hoje é preciso de ser um homem e uma mulher de há 50, 60 anos. Ora, essa operação não é proponível, não se pode propor. Então, como é que poderemos ser homens e mulheres de hoje
e sendo homens e mulheres de hoje, sermos capazes de avivar, reavivar, realizar esse fogo que é o Evangelho. E o padre Frazão Correia faz aqui uma ponte, porque logo no início do livro fala à memória feliz de Francisco e ao desejo da paz de Leão. Neste entre pontificados e na expectativa também daquilo que será o pontificado do Papa Leão XIV, cabe este compromisso, esta experiência, esta liberdade, ou mais do que a experiência, a liberdade das portas abertas, do diálogo e da escuta a todos os crentes? Sim, cabe. Acho que é uma necessidade. A grande parte destes textos foram escritos ainda no pontificado do Papa Francisco e, portanto, há aqui também a dedicatória ao Papa Francisco é uma espécie de sinal de gratidão, de facto, de gratidão pessoal, mas também como crente. Creio que ele deixou muito à Igreja ainda por explorar na linha do Vaticano II. É um grande intérprete do Vaticano II. Mas este desejo de paz do Papa Leão parece-me que também é um desejo capaz de mobilizar muita força, muito fogo, muita energia. E parece-me que essa paz terá que ser construída pela capacidade, concretamente, que os cristãos, mas não só, eu digo os cidadãos, a sociedade em geral, têm de se relacionar com diferenças, com múltiplas perspectivas, no sentido de não se anularem umas às outras, mas de serem capazes de também não se fundirem umas nas outras, mas de serem capazes de encontrar modos e formas de convivência, de empenho em algo maior, que é, neste caso, a paz. E com a paz vêm todos os bens que, no fundo, todos desejamos. O padre Frazão Correia falou em cristãos, em crentes, em cidadãos. O Thomas Ali que fala em buscadores. Eu pergunto-lhe se todos estes, se para todos estes este livro é dirigido e podemos imaginar não só a Igreja, mas a sociedade como este bom lugar que o padre Frazão Correia descreve, por exemplo, na página 33, como um espaço aberto por múltiplas dinâmicas e correlações, desenhado e salvaguardado por um estilo particular de ser habitado pelo homem e pela mulher do mundo de hoje, este buscador. Sim, acho que o livro pode ser lido por vários leitores, até porque o texto tem textos internos que podem ser lidos por si, mas para vir essa imagem do bom lugar, talvez o bom lugar seja um espaço aberto e não um espaço ocupado. Nós, cristãos, dizemos que esse espaço é o Espírito Santo, é uma circulação. E por isso nós desejaremos um bom lugar na medida em que formos capazes de manter o espaço aberto, que possa ser percorrido por múltiplas dinâmicas, por múltiplos intervenientes, por múltiplos protagonistas individuais e coletivos, sem ter a preocupação e, diria, a tentação de ocupar esse espaço. O espaço é bom na medida em que se percorrer, mas se deixar aberto. E importa dizer que ele já se concretiza? Sim, ele já se concretizará e, ao mesmo tempo, já existe e ainda precisamos de o percorrer e do habitar, sendo que o habitar não é ocupá-lo, mas é percorrê-lo. E vivemos tempos em que percebemos dinâmicas políticas, dinâmicas sociais, dinâmicas culturais que tendem a ocupar o espaço e, ocupando o espaço, determinam quem está dentro e quem está fora. O desejo de o manter, e a Igreja também teve essa tentação em muitos momentos da sua história, manter o espaço aberto como o cuidado de um bom lugar é permitir que se passe por ele, se recolha dele tudo aquilo que ele permite, mas ao mesmo tempo sem ceder a essa tentação de o querer ocupar e, ocupando, determinar quem está dentro e quem está fora. E também com respostas prontas, fixas e formatadas também, de alguma forma. Sim, acho que essa é a tentação, é de, para um problema, dar uma solução. E hoje talvez percebemos, sempre foi assim, acho eu. Por isso essa também é uma preocupação do livro. A primeira parte é mais existencial, a segunda parte é mais eclesial, mas de percebermos que hoje temos uma consciência, creio que mais aguda, eu diria ainda bem, de que a realidade é complexa. E por ser complexa precisa de múltiplos olhares, de múltiplas perspectivas, ter a preocupação de a compreender, mas sem a afunilar numa única resposta. Do ponto de vista da missão da Igreja, creio que ser capaz de acompanhar múltiplos ritmos, múltiplas vidas que não vão todas que não caminham todas da mesma maneira, ao mesmo ritmo,
é também uma necessidade para que, precisamente, o Evangelho possa falar a cada pessoa e a cada realidade segundo a sua necessidade. Padre Fredão Correia, mais folhas, mais páginas iríamos percorrer, mais tempo houvesse. Obrigada pela sua presença. Obrigado. E deixamos o convite para quem quiser poder ler, então, este Quem Quiser Ganhar, há de perder. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no programa Eclésia. Obrigada.